Para você que quer aprender a estabilizar o diabetes, aqui você vai encontrar dicas muito importantes para colocar no dia a dia que vão lhe ajudar. Então, pelo menos para você ter um parâmetro de que estágio está o seu diabetes, na realidade, e o que a medicina chinesa propõe para tratar dependendo do estágio. Claro, o tratamento do diabetes ele é tratável sim com a medicina chinesa, pode ser usado diversas técnicas, dietoterapia, acupuntura, fitoterapia, exercícios físicos, tem várias técnicas que podem, inclusive, ser utilizadas sozinha ou ser utilizadas em conjunto, por exemplo. Mas eu vou passar aqui alguns sinais e sintomas que são importantes para você verificar o estágio da sua diabetes. Dependendo do estágio, tem uma forma diferente de tratamento. Então, como se trata o diabetes dentro da medicina chinesa? Se trata diferente para cada pessoa. É a primeira resposta. Agora, antes mesmo de falar de alguns sintomas, é importante saber, e isso serve para todos, para poder queimar a glicose de uma maneira mais efetiva, exercício físico é algo fundamental, qualquer exercício físico, mas principalmente os exercícios físicos que trabalham muito a parte muscular, porque quando você trabalha o músculo, ele precisa de energia, e essa energia, quando você está fazendo qualquer exercício físico, desde musculação, corrida, qualquer exercício, mas principalmente os que fazem bastante força, sejam eles musculação, como eu falei, ou exercícios estáticos. Na medicina chinesa tem Qigong, tem vários exercícios que podem ser estáticos, pode ser em movimento, pode ser parecido com luta, mas o importante é trabalhar muito a parte muscular, principalmente a parte das pernas. Então, quando se trabalha muito os músculos das pernas, e todo diabético deve fazer isso, ele deve fazer exercícios que trabalhem músculo das pernas. Caminhar, correr, agachamento, diversos tipos de exercícios que vai trabalhar a força muscular das pernas. Isso é importante, fundamental, melhorar a circulação ali nas pernas, porque todo diabético tende a ter as pernas mais fracas. E quando eu estou falando fraca, eu não estou falando em moleza nas pernas. Estou falando fraca toda a parte circulatória. Então é importante, exercício para a perna, fundamental. Tem diversas plantas, tem diversos chás, tem diversas coisas que pode ser tomado aí que você encontra que ele é bom para baixar a glicose. No entanto, não adianta baixar a glicose, nós temos que saber qual é a causa, o que está acontecendo no corpo de cada pessoa. Importante também, claro, é modificar hábitos alimentares. Essa questão dos hábitos alimentares que produzem menos glicose, super importante. Mas não é aí que vai resolver o problema, aí vai ajudar a resolver e controlar o problema, vai ajudar. Mas é importante saber o estágio que está. E aí eu vou dividir aqui em 3 estágios, desde um estágio menos problemático até um estágio mais problemático, mais profundo. E os sintomas que eu vou passar aqui, preste atenção para você saber quais os sintomas, e ao final eu vou deixar aqui alguns fármacos chineses que podem ajudar de uma forma geral. O mais importante sempre é procurar um profissional para tratar o seu problema, quanto mais complicado ele esteja. Mas falando do primeiro caso, a parte mais superficial, o diabetes para a medicina chinesa ele é uma doença de calor interno. Esse calor pode estar no rim, pode estar no fígado, pode estar no estômago, pode estar no pulmão, pode estar em diversos órgãos. Claro que o problema fundamental, a gente sabe, é o pâncreas, mas esse calor pode estar em diversos órgãos, mas ele vai ter um calor interno. Quando acontece um calor interno, quem tem calor interno começa a mostrar sintomas como ansiedade, por exemplo, como muita agitação, pode em alguns casos até ter problemas relacionados à insônia, ter o corpo mais quente. E aí esse calor, quando ele sobe, ele vai atingir essa parte mental, ansiedade, irritabilidade, insônia, inquietação. E quando ele desce, ele vai atingir principalmente as fezes vão ficar mais ressecadas. Então você tem que perceber o primeiro ou o segundo sintoma, ou os dois juntos, os dois conjuntos de sintomas juntos. E também algo que acontece nesse primeiro estágio é que a pessoa tem muita sede. Normalmente nós, no consultório, nós olhamos a língua, e quando nós olhamos a língua dessa pessoa, a língua tende a não ter saburra. Saburra é aquela cobertura da língua, né? Quando você põe a língua para fora, tem ali um tapetinho, né, na língua, que tem pessoas que têm mais esbranquiçados, tem pessoas que têm mais amarelo, mas a tendência é ter pouca saburra desta pessoa diabética, ou ter alguns pontos na língua sem saburra. Então observe a língua para também ver o estágio. Mesmo sendo na mesma família, mesmo o problema sendo diabetes, cada pessoa pode ter um estágio diferente e o tratamento tem que ser diferente. Então esse é o primeiro estágio, é um estágio mais superficial.
E aí pode passar para o segundo estágio, e no segundo estágio esses problemas aprofundam também. Então a pessoa vai ter muita sede, mas também, além de ela ter muita sede, porque o calor aumenta, ela vai urinar muito também. Então tem muita sede e urina muito. Mas quando atinge esse segundo estágio, nós falamos que além de ter uma deficiência de Yin, que é a geração de calor, tem uma deficiência de Yin e tem uma deficiência de Qi, que é a geração de energia. Então a pessoa vai ter sintomas de cansaço, a pessoa vai cansar mais fácil, vai cansar até para falar. Ela vai ter muita fraqueza, ela vai ter sudorese espontânea. Então sudorese espontânea, a fraqueza, o cansaço, dores lombares começam a ter, dores nos joelhos, a perna começa a ficar fraca. Isso é o segundo estágio, o estágio da fraqueza. Tem-se aí um estágio de calor junto com o estágio de fraqueza. Quando o calor aprofunda demais, essa deficiência de Yin e de Qi, de energia, aprofunda demais, ela começa a atingir o rim. Todo calor demais ele atinge o rim, mas quando ele aprofunda muito, ele começa a exaurir o rim. Quando exaure o rim, a pessoa, ao invés de mostrar sintomas de calor, a pessoa vai começar a mostrar sintomas de frio. E que sintomas de frio são esses? O próprio frio no corpo. Na questão do homem é muito comum a ejaculação precoce, impotência sexual, dores lombares continuam, dores nos joelhos continuam, a sudorese espontânea ela piora, né? Então a pessoa vai ter sintomas de frio agora e todos os sintomas anteriores mais o sintoma de frio. E a língua nesse estágio, que antes nos outros estágios era mais avermelhadas, agora nesse estágio ela começa a ter uma língua mais pálida. A saburra, que é a cobertura da língua, continua sendo escassa. Então, porque tem essa deficiência de Yin, sempre vai ter uma deficiência de Yin. Quando a gente fala deficiência de Yin, não estamos falando só de calor. Quando falamos deficiência de Yin, estamos falando de deficiência da forma. Ou seja, já tem mudanças aí na forma do corpo. Não que toda pessoa que tem diabetes vai ser magra, vai estar abaixo do peso ou vai estar acima do peso. Tudo depende de cada organismo. Mas o importante é você perceber em que estágio que está, porque tem tratamentos diferentes para cada estágio. E o ideal, como eu falei, é procurar um profissional que vai verificar qual órgão exatamente tem que tratar. E aí, quais fármacos podem ser indicados? Para o primeiro caso, que é aquele caso de deficiência de Yin, a deficiência de Yin está relacionado ao rim. E um fármaco muito indicado para diabetes nesse caso é Li Wei de Huan, que é uma fórmula magistral chinesa utilizada já há muitos anos, milhares de anos, e ela vai atuar nesse calor interno relativo ao rim. Quando existe o segundo caso, você usa também essa primeira fórmula, mas aí você tem que fortalecer o Qi, tem que fortalecer a energia. E aí algo interessante para se usar é algo digestivo. Pode ser, por exemplo, uma alcachofra, pode ser, por exemplo, boldo, em concentrações de 400 a 800 miligramas dia, sempre antes das refeições, continuamente. Por que alcachofra ou boldo? Porque vai melhorar a parte digestiva, vai melhorar a parte da vesícula biliar, do fígado, vai fortalecer o Qi do baço, que nós falamos dentro da medicina chinesa, que é super importante para melhorar não só o diabetes, tem várias outras situações no corpo que ela pode ser tratada. Agora, se a pessoa ela é muito magra, e a minha recomendação seria o boldo. Se a pessoa tem peso a mais, a minha recomendação seria a alcachofra. No último caso, dessa que tem uma deficiência do rim muito grande, e aí é importante tanto tratar o Yin do rim quanto o Yang do rim. E para tratar o Yin do rim, a primeira fórmula, Li Wei de Huan, e a segunda fórmula, Jingui Shenqiwan. São fármacos chineses para isso. Utilizando esses fármacos, se você perceber que está no primeiro, segundo ou terceiro caso, vai dar uma melhorada e muito no quadro de diabetes. Mas o ideal é você procurar um profissional, porque esse calor inicial pode estar no pulmão, aí são outros fármacos ou outros métodos relacionados à acupuntura, por exemplo. Esse calor pode estar no fígado, modifica também as substâncias que a pessoa vai precisar ingerir. Esse calor pode estar no estômago e aí também modifica as substâncias que a pessoa vai ingerir. Aqui eu passei algo mais geral que vai ajudar todas as pessoas sem comprometer de uma forma aguda. Aquele tratamento mais específico, aí sim você deve procurar um profissional, principalmente naqueles casos piores em que a pessoa está sofrendo muito de diabetes e já está tomando algum remédio aí há muito tempo, não está tendo resultado. De cara, a minha recomendação é procure um profissional.
Agora, se está leve nos primeiros casos, reveja esse vídeo novamente e veja quais são os sintomas mais semelhantes com aquele que você tem. Se você quer saber mais de saúde, ter mais informações a respeito de saúde pela ótica da medicina chinesa, esse é um canal importante, porque aqui você fica sabendo de tratamentos naturais, seja por acupuntura, fitoterapia ou até Qigong, que são alguns exercícios físicos, ou dietoterapia chinesa. Se inscreve que nós temos muita coisa relevante semana a semana para falar sobre saúde e qualidade de vida.